Suponha que um cilindro provido de um pistão móvel sem atrito seja realizada a combustão completa de determinada quantidade de etanol líquido conforme a equação química a seguir, em um processo isotérmico e isobárico em que os gases presentes se comportam idealmente e o volume da fase líquida é constante. Então, pessoal, vamos se ligar primeiramente nas palavras-chave, né? Isotérmico, a temperatura não vai variar. Isobárico, a pressão não vai variar. Os gases presentes se comportam idealmente, então a gente pode associar eles a gases ideais mesmo. E o volume da fase líquida é constante, também vai ser uma informação importante. E aí a gente tem que perceber primeiro o seguinte: na nossa reação química, o número de mols da fase gasosa está diminuindo. Ou seja, eu tenho mais gás nos meus produtos do que nos meus reagentes. Estou consumindo gás na minha reação. Com isso, a gente vai conseguir já tirar bastante informação e eliminar um bocado de coisa. A primeira delas que eu queria falar, né, a comentar com vocês, é a letra C. O sistema realiza trabalho sobre o ambiente. Na verdade, é o contrário. O ambiente que está realizando o trabalho sobre o sistema. Basta a gente pensar, né, que se, por exemplo, a gente tivesse a formação de gás, né, um número de mols de gás maior nos meus produtos do que nos meus reagentes, se tivesse nosso sistema num êmbolo, por exemplo, a gente já está aumentando o volume da fase gasosa. E, por consequência, né, com mais partículas de gás ali, a gente ia empurrar esse êmbolo para cima. Realizar trabalho sobre o êmbolo, realizar trabalho sobre a vizinhança, sobre o ambiente. Nesse caso, a gente está consumindo gás. Então, o que é que vai acontecer? O ambiente ele vai realizar trabalho sobre o sistema. Então, a afirmativa C está errada, né? Letra C errada. Então, vamos para a letra D. Entropia do sistema aumenta. Também vai nessa pegada, né, pessoal? Ó, se eu estou diminuindo o número de mols da minha fase gasosa, né? Nos meus produtos eu tenho menos moléculas gasosas, o que é de se esperar? Que a entropia diminua, não aumente. Por quê? O estado mais desordenado da matéria é o estado gasoso. Se eu estou diminuindo a quantidade de partículas que está nesse estado da matéria, a gente há de associar, né, que a entropia está diminuindo, há menos desordem, o sistema está menos desordenado, então a entropia do sistema ela vai diminuir. Variação de energia livre positiva. Olha, a gente está diante de uma reação de combustão, né? Reações de combustões são exotérmicas, né? ΔH é menor que zero. A gente vê que a tendência das reações de combustão é que sejam reações espontâneas, então é de se esperar que a variação de energia livre de Gibbs seja o quê? Negativa. Então já descartamos C, D e E. Vamos voltar para a letra B. Quantidade de calor trocado entre sistema e ambiente é nula. Ora, em nenhum momento se falou em um processo adiabático, que aí sim a gente associaria o calor trocado igual a zero. Nesse caso, ele falou isotérmico. Então, a única coisa que se mantém constante é a temperatura e a pressão, porque ele fala que é isobárico. Então, a gente conseguiria fazer por eliminação, chegaríamos na letra A. Mas vamos entender um pouquinho mais dessa letra A. Eu vou começar escrevendo a minha função de estado, né, entalpia. Eu vou escrever ela para o estado final. Então, eu vou escrever entalpia final é igual a energia interna final, mais o produto PV final. Ora, a pressão ela é constante tanto no estado final como no estado inicial, então eu vou só escrever P aqui, beleza? E aí notem o seguinte, ele fala que os gases presentes se comportam idealmente, então eu posso trocar esse PV por nRT. Então fiz essa alteração. Vou fazer a mesma coisa para o estado inicial. Então, a entropia do estado inicial é UI, a energia interna inicial, mais o produto PV inicial. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar esse produto PV e vou escrever nRT, porque eu sei que os gases eles se comportam idealmente. E aqui vem a aproximação que a gente vai fazer. Ó. O volume da fase líquida é constante. Se o volume da fase líquida não fosse constante, nesse termo de volume, eu deveria estar considerando também não só o volume dos gases, mas como o volume da fase líquida. E aí, quando eu fosse fazer a variação, né, da minha entalpia, e eu obtivesse, né, em termos da variação de volume, e eu a obtivesse em termos da variação de volume, então, nessa variação de volume, eu estaria levando em conta a variação de volume da fase líquida, né, que se a gente perceber pela reação, de fato, né, a gente está formando mais líquido nos produtos do que nos reagentes. Mas ele fala para fazer essa consideração. Então, aqui eu só vou me preocupar com variação de volume na minha fase gasosa, beleza? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever o meu ΔH. Eu vou fazer o meu UF menos o meu UF. Eu vou fazer o meu HF menos o meu HI. Vamos ver o que a gente vai ter. Olha o que acontece. Eu vou colocar RT em evidência e eu vou ter ΔH igual a ΔU mais NF menos NI, né, isso em parênteses, vezes o produto RT. E aí eu posso escrever dessa forma. ΔH igual a ΔU mais ΔN RT. E aí o que acontece, pessoal? Vocês concordam comigo que a variação do número de mols da fase gasosa está sendo negativa. Então, na formação dos meus produtos, eu estou diminuindo o número de mols da fase gasosa. O meu ΔN vai ser alguma coisa, o quê? Negativa. Se o meu ΔN é alguma coisa negativa, e a minha reação já é exotérmica, então qual é a tendência aqui? É que o meu ΔH, ou pelo menos o módulo do meu ΔH, ele seja maior que o do meu ΔU.
Porque eu vou estar somando duas coisas negativas. ΔH, a gente está numa reação de combustão, então ΔH é negativo. E o meu ΔN vai tornar esse meu termo aqui da direita negativo. Então, somando duas coisas negativas, eu vou ter um ΔH o quê? Que é, eu vou ter, comparando ΔH com ΔU, eu vou ter o quê? Um ΔH maior. O meu ΔU vai ser o quê? Menor do que o meu ΔH. Porque no ΔH eu vou estar somando duas coisas negativas, então seu módulo vai ser maior do que simplesmente o módulo do meu ΔU. E aí a gente pode se perguntar o seguinte, pô, Gabriel, mas é um processo isotérmico, o ΔU não deveria ser igual a zero? E aí eu respondo o seguinte, cuidado para não confundir com, por exemplo, um processo de uma expansão isotérmica de um gás reversível, por exemplo, né? Que nesse caso o ΔU vai ser igual a zero mesmo. Aqui a gente está tratando de uma reação química. E toda vez que a gente vai tratando de reação química, a gente precisa olhar para a variação do número de mols da fase gasosa, número de mols dos meus gases, né? A minha energia interna não depende só da temperatura, depende também do número de mols dos gases, né? Dos meus gases. Então, tomar cuidado com isso aí. Então, não é porque a temperatura vai ser constante, né, numa reação química que o meu